Peixes, bem-vindo à tua leitura para novembro de 2022. É uma leitura para peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver então quais as energias para peixes para este mês. Quais as energias disponíveis? Peixes. O cavaleiro caiu lá no chão. O que mais? A montanha. A terra. Pode ser que aqui vocês venham enfrentar alguma coisa esse mês que vai fazer com que vocês fiquem um pouco mais pensativos e sentindo uma necessidade de selecionar melhor as pessoas com as quais se relacionam. Mas eu não sinto aqui, não só no sentido de selecionar, não selecionar, até para muitos uma necessidade de se isolar um pouco, de se afastar um pouco de um agito social, de uma agitação, de um convívio mais. Como é que a gente vai. Um convívio mais intenso com pessoas, sabe, um conviver mais em sociedade, um estar tanto, evitando estar tanto tempo, pelo menos do teu dia, junto de outras pessoas. E aqui, priorizando a própria companhia, priorizando estar um pouco só. Ou porque vocês vão começar a sentir uma baixa energética, alguma coisa, algum fator pode vir a acontecer que vai fazer com que vocês sintam essa necessidade, essa vontade de estar mais isolados. Talvez aqui também tenha a ver com o fato de vocês começarem a julgar que tem muita gente dando opinião sobre as coisas de vocês. Ou tem gente dando muita opinião sobre as coisas de vocês. Sabe? E isso, essas opiniões, essa interferência, você sentindo que vem de alguma forma baixando a tua energia ou o teu rendimento, alguma coisa que tu está fazendo, tu sentindo assim que tu não está sendo exatamente tu naquilo que tu tá fazendo, porque tem muita influência externa aqui, tá? E isso te causando até um certo desequilíbrio mental, sabe? Muita movimentação mental, porque são muitas histórias, muitas pessoas, muitas coisas. E aí você sentindo que a necessidade de estarem um pouco sós com a própria companhia. O que mais? O Hierofante. O 7 de espadas. O 3 de ouros. Caíram 3 juntas e eu vou aceitar, tá? Um 10 de copas, o cavaleiro de copas e o as de espadas. E aqui no fundo a gente tem uma rainha de copas.
que me fala que isso que vocês vão estar enfrentando ali tem relação com um sentimento. Sentimento por uma pessoa, uma situação com uma pessoa, pode fazer com que vocês sintam essa necessidade de recolhimento. E por que esse recolhimento? Porque de alguma forma aqui vocês vão sentir a necessidade de como se recolher para avaliar as situações que estão acontecendo. Então, por um lado, essa situação ela pode te trazer algumas alegrias, alguns prazeres, mas por outro lado, tu sente, talvez intuitivamente, que tu poderia estar vivendo coisa melhor, maior do que isso que tu tá vivendo. Porque será que moralmente falando, essa situação a qual tu tá te submetendo, ela tá certa para ti? Porque o certo e o errado, eles são relativos. Depende da pessoa, do ponto de vista e de muitas coisas. Porque aquilo que é certo para mim pode não ser para ti e vice-versa. Não é assim? Então, por um lado, tu pode estar achando aqui que tudo bem, né? Porque afinal de contas, o que é certo e o que é errado. Mas por outro lado, pode ter uma certa cobrança e um julgamento aqui, porque na verdade, no fundo, tu sente que isso não é exatamente alguma coisa que tu sente que moralmente talvez não seja uma coisa muito correta, vamos dizer assim. E aí, para muitos, a gente está falando aqui sim de um sentimento, né? Que 10 de copas, cavaleiro de copas, as de espadas. Pode ser aqui que vocês tenham se envolvido com uma pessoa e por alguma razão essa pessoa, a situação com ela, seja alguma coisa que vai te trazer esse questionamento sobre a moral das coisas. Ou porque é uma pessoa que está num relacionamento, ou porque alguma coisa que essa pessoa faça te incomoda e te traz esses questionamentos com relação à moral dessa conexão. O que mais? 5 de copas. E tu vai olhar muito para essa questão pro lado negativo dessa história. Talvez tu vai estar olhando muito pro lado negativo dessa história, as consequências negativas que essa história pode te trazer. E aí, aqui virou um rei de copas. Mas enfim, ele não caiu. Tu, tu pode ser, tu vai ter uma tendência aqui a olhar muito para esses lados, para o lado negativo dessa história, para as questões negativas que envolvem essa história, com um olhar de julgamento, né? De balançar ali o que é certo nessa história, o que vale a pena, o que tem a ver com aquilo que eu quero para mim, sem conseguir olhar muito uma resolução aí positiva. Ou sem levar em consideração esse sentimento. Tem naipe de espada, tem o as de espadas. Pode ser que vocês tenham entrado numa situação aqui e fosse algo, não, é passageiro, eu quero só ver como é que vai ser, eu quero ver como é essa pessoa, eu quero ver como as coisas vão acontecer. E aí, de alguma forma, você se envolvendo talvez mais do que pensavam nisso. E aí, essa situação é como se aqui pode ser que a outra pessoa venha a se declarar. E isso trazer um certo medo, receio
e um questionamento aqui sobre o que é certo e o que é errado moralmente falando. Isso trazendo vocês uma realidade diferente e com isso esse questionamento e esse não conseguir olhar para esse sentimento como algo bom, olhando somente pelo lado que vocês consideram que não é certo, tá? Seja como for, aqui a gente está falando de algumas finalizações, tá? Porque vocês vão considerar que esse é o momento de focar em outras coisas e que materializar um relacionamento como esse, concretizar, vamos dizer assim, levar adiante, é algo que tu vai julgar que pode te trazer algumas dores e dificuldades e talvez tu não estejas disposto a passar por isso, porque considere que não tem necessidade de passar por uma coisa dessas, uma vez que tu tem o poder de escolha de querer dar continuidade ou não a isso. Porque tem uma maturidade aqui da tua parte para tomar determinadas atitudes, tá? A gente tem a carta da morte que fala de finalização, fala de transformação também. É, a gente está falando de sentimento, tá? Então aqui é assim, é como se vocês tivessem entrado numa situação, talvez assim, meio sem querer, querendo, não sem querer, mas no sentido de, vamos ver no que vai dar, ou sei lá, a vida tá muito parada, vamos ver o que acontece, e aí nesse vamos ver o que acontece, se envolvendo, envolvendo a outra pessoa também se envolvendo, porque eu vejo aqui que é parte dos dois, e isso trazendo esse questionamento sobre a moral desse relacionamento. Em razão disto, essa necessidade de se isolar para pensar um pouco sobre isso, sobre o que pode fazer, sobre o que vai querer fazer sobre isso, tá? Vamos ver então o que mais a gente precisa saber sobre relacionamento amoroso para peixes. Para peixes, sobre relacionamento amoroso, o que mais a gente pode saber? O 9 de copas. O 6 de ouros. Pode ser que vocês questionem a moralidade desse relacionamento, mas eu sinto aqui que é alguma coisa que vocês materializaram, porque é um relacionamento que existe equilíbrio. E esse equilíbrio a gente pode estar falando aqui de sentimento. Os sentimentos de ambos é o mesmo. Tem equilíbrio no dar e receber amor, paixão, carinho. E isso, nesse caso, é o que deve ser levado em consideração. Não sei aqui qual é a situação, mas o que está vindo aqui é isso, e é isso que eu tenho que falar, e acabou. E aqui no fundo a gente tem uma rainha de copas, que é a rainha do amor. Ou seja, neste caso, o que deve ser levado em consideração é esse sentimento. Por quê? Ele trata-se de um relacionamento, de um sentimento, de uma situação que foi materializada, foi algo que vocês quiseram muito e que a outra pessoa quis também. Cavaleiro de Espadas. É o tipo de situação que é como se nesse momento vocês não conseguissem visualizar como isso poderia ser levado adiante, como vocês juntos, enquanto casal, poderiam levar uma situação como essa que vocês estão vivendo hoje adiante, uma vez que, sei lá, pode ser que, não sei o que dizer a respeito disso, mas não faz a diferença. O que eu tô vendo é que vocês juntos enfrentando essa situação. Então, assim, hoje, pode ser que hoje pareça que essa situação não pode ter um final feliz, ou não pode ter um final feliz no sentido de aquilo que vocês queriam, aquilo que vocês esperariam receber de um relacionamento. Porque realmente aqui existe alguma questão aí que eu não sei do que se trata, mas que é algo que está fazendo todo esse dilema todo que está trazendo à tona todos esses pensamentos. E aí vocês não conseguindo ver a saída para essas coisas. Mas uma vez que é um relacionamento que ele foi materializado, ele é
um relacionamento, eu diria que vai te trazer cura, um olhar diferente para mais uma vez o Rei de Copas, tá? Mais uma vez a gente tá falando de uma paixão aqui. E aí vocês se vendo numa situação que não queriam, que justamente queriam evitar, que talvez de alguma forma tenham tentado, mas que não conseguiram também, porque já era algo que já estava consolidado. Quando vocês pensaram em sair e resolver de uma outra forma, tá? Só que aqui o que eu tô vendo é que há a possibilidade, caso persistam, de, de essa situação se resolver de forma positiva. Porque aqui a gente tem o Cavaleiro de Espadas e o Nove de Paus, que me fala, ó, tá vendo? São as duas pessoas indo resolver alguma coisa no mesmo cavalo. Ou seja, tu tá sentindo, a outra pessoa tá sentindo a mesma coisa. E juntos vocês podem resolver isso, seja lá o que for aqui. Financeiro, então, para peixes. Financeiro para peixes. Ah, eu vi mais uma coisa aqui que eu vou falar antes de falar dessas cartas que saíram aqui. Porque o que eu tô vendo aqui é que assim, ó. Eu vi mais uma situação aqui, tá? Vocês não conseguindo ver. Eu sinto tem uma finalização aqui. Então, assim, se vocês estão lidando com alguém que já tem um relacionamento, ou se vocês estão passando por um relacionamento, eu sinto que a situação aqui pode ser mais ou menos de um término de um relacionamento para seguir em frente esse outro relacionamento. Porque a gente tem aquele as de espadas ali, e aqui a gente tem a carta da morte com o imperador. É a finalização de algo como de um casamento, de um contrato. Então aqui existe a finalização de um casamento, a finalização de um relacionamento, para levar adiante um sentimento. Por conta desse sentimento, a finalização de um relacionamento. Não julguem, tá? É o que eu tô vendo aqui e eu preciso falar. Esse 7 de ouros me fala de alguém também oferecendo algo valioso a outro alguém. Tá vendo que ela tá oferecendo aqui a moeda? Ela tá como que fazendo uma proposta aqui. Então, talvez isso que vocês vão enfrentar aqui não é nem o sentimento em si, mas pode ser que aqui tivesse algum preconceito com relação a isso. A pessoa que está no relacionamento, terminar um relacionamento, sabe? Talvez. Uh, Perceberam que eu falei não julguem? Alguém justamente pode estar julgando essa situação de forma negativa. Alguém pode ter muitos preconceitos com relação a isso. E aqui neste plano, não nos cabe julgar absolutamente nada. Porque cada situação que a gente vive aqui, ela não só nos traz um aprendizado, como ela vem também carregada de coisas, situações, resgates e coisas que a gente precisa vivenciar aqui. Situações às quais a gente precisa ter contato para que a gente tome conhecimento daquilo e a gente aprenda com aquilo que está ali sendo nos oferecido pela vida. Então a importância aqui é de não julgar, porque absolutamente a gente está falando aqui de alguém que pode ser que tenha um certo preconceito com relação a isso, e aqui não nos cabe preconceito. Rainha de copas, 8 de paus, rei de paus. Eu tinha perguntado sobre a vida financeira, mas antes eu vou falar outra coisa aqui. Tem a energia de uma rainha de copas, uma energia de amorosidade, de amor, de. É como se essas duas almas, esses dois seres aqui, eu já falei, vou repetir,
tá, por que que isso aqui vai acontecer? Por que que eu falei não nos cabe julgar, todos aqui estamos por uma razão? E que a gente desconhece, portanto não somos ninguém para julgar situação alguma, tá? Uma vez que as coisas aconteçam de forma respeitosa e que venham do coração, de fato, não há julgamento. O, o julgar o errado, o julgar ele cabe onde existe o mal, a maldade, a má intenção, a intenção de ferir o outro, o desamor. Aí pode se julgar. Mas uma situação onde nada foi premeditado para que o mal a outra pessoa acontecesse, mas onde as coisas naturalmente elas aconteceram e foram baseadas em amor e respeito. Então, ninguém é obrigado a permanecer em situação nenhuma, mas o que cabe ser julgado aqui é a atitude de que pode ser que alguém saia de um relacionamento por causa de um sentimento. Seria mais justo permanecer onde se está nutrindo sentimentos por outra pessoa? Não nos cabe julgar absolutamente nada. Essa conexão de alma, ela é realmente uma conexão de alma. Por isso essa situação. Então existem situações e situações. Nem tudo serve para todo mundo. Nem todas as situações como essa que foi apresentada aqui, elas são moralmente corretas, nem todas as almas são, nem todos os encontros são de almas. Muitas vezes a gente coloca ali um rótulo de encontro de almas, mas na verdade é apenas uma sujeira moral, é a vazão dos desejos. Nesse caso, não. E para quem eu estou falando aqui de um encontro de almas, vai saber do que eu estou falando. É algo muito mais sutil e muito mais profundo do que uma situação superficial, assim, como a gente está apresentando aqui. Falando assim, uma pessoa qualquer, ela pode pensar, nossa, que errado isso. Mas é muito mais sutil do que se possa imaginar. Levando em consideração essa sutileza e os jeitos que a vida dá para fazer com que as coisas que a gente precise cheguem até nós, a gente só tem que sentir de fato e se deixar levar, tá? Se deixar guiar pelos nossos instintos às vezes. Instintivamente, eu sei do que se trata. Na dúvida, consulte o seu coração. Pergunte a ele: é por orgulho? É por egoísmo? É por vaidade? Ou existe aí um sentimento mais nobre, algo que muitas vezes tu nem consegue explicar? Eu quero saber sobre financeiro, material financeiro para peixes. Para a gente encerrar, por favor. Estão saindo de uma situação, estão passando aqui por uma. Sabem que ainda não chegaram onde gostariam, mas tudo bem, porque eu já estou na caminhada, eu sei que eu estou indo aqui em busca daquilo que eu quero. Muito embora não estejam vendo ainda o resultado, a saída ou alguma coisa do tipo, mas já estou colhendo alguma coisa disso, já tenho pequenas alegrias, já tenho pequenas conquistas. Isso me faz acreditar que eu estou no caminho certo, portanto, tá ok, é só seguir em frente aqui, mesmo que tu ainda não estejas numa situação muito boa, porque essa carta aqui me fala um pouco de sacrifício. Fazendo alguns sacrifícios para atingir um objetivo. É isso que eu vejo aqui.
fazendo algum sacrifício para atingir algum objetivo. E atingindo, tocando um pouquinho, devagarinho. Conselho final. Conselho final. Uma transição para uma situação equilibrada. Uma transformação para vivenciar uma situação equilibrada. Para vivenciar um equilíbrio na tua vida. Então, assim, de novo a gente tem o Rei de Copas e o Pajem de Copas aqui no fundo, tá? Que mais uma vez me fala desse sentimento. Uma paixão que nasce, que brota. Algo profundo e sutil. E que vai te trazer uma transformação, uma transição. Algo que talvez tu não entenda. Mas acredite, é algo que vai te trazer cura e equilíbrio. De novo, a gente tem a justiça aqui e a gente tem o as de espadas aqui, ó, se repetem. O que eu vou te dizer? É uma situação que ela estaria na tua vida de qualquer forma. Tudo está do jeitinho que deveria estar. Tudo está acontecendo de acordo com o que foi planejado. Boa sorte, fiquem todos com Deus.